Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos queridos telespectadores e internautas do Filosofando, sejam muito bem-vindos. Continuando o estudo do programa anterior sobre Jesus, enfocaremos hoje as leis divinas ou naturais. E lembramos a você, telespectador ou internauta que nos acompanha, que o nosso portal de estudos, o www.filosofiaespírita.org, oferece oportunidade de ampliar seus conhecimentos na área da filosofia e filosofia espírita. Na home do portal, você terá acesso, através dos links lá dispostos, aos 7 sites em filosofia e filosofia espírita, mediunidade, filosofia da religião e filosofia moral, além de estudos aprofundados do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso, prezado amigo do Filosofando, para você navegar num portal que facilita seus estudos e lhe abre as portas para os conhecimentos espíritas. Muito bom, Márcia. Leis divinas ou naturais é um tema que consta do Livro dos Espíritos, né, já a partir do livro 3º, em que nós vamos conhecer um pouquinho mais acerca das leis físicas, das leis morais, e que de uma forma tão didática, mas ao mesmo tempo tão serena e tão harmoniosa, os espíritos superiores trouxeram para nós, né? Então vamos lá, nós temos os textos que nós estamos passando a todos vocês que nos assistem, que são fruto de pesquisa e de estudo aprofundado que o CEF faz, e esses textos, portanto, estarão em breve disponíveis no portal que a Márcia sempre divulga, que é o filosofiaespírita.org, à nossa disposição. Muito bem, Leis Divinas ou Naturais, Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a filosofia espírita. Como filosofia, procura responder às questões fundamentais acerca do indivíduo, do ser, do ser, das origens e das causas, e nos convoca a fazer reflexões profundas sobre o ser. Quem somos, a que viemos, qual a origem do espírito e qual o sentido da vida, principalmente, não é? São indagações que, em parte, são respondidas pela ciência espírita, que revela o mundo das causas originais, o mundo das ideias primordiais de Platão, as dimensões espirituais fora da Terra. Dessas indagações surge uma psicologia. Como se desenvolve o processo cognitivo, ou seja, como eu conheço? Na resposta à questão 628, a Allan Kardec, referente à verdade, porque ela não esteve sempre ao alcance de todos, como os espíritos superiores sempre acrescentaram, e completam: jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao ser humano receber comunicações tão completas quanto as que hoje lhe são dadas. Eles estão se referindo à filosofia espírita. Esse hoje, na resposta dos espíritos, é atemporal. O espiritismo é atemporal. Surge na linha da existência humana no exato momento da sua compreensão. As leis divinas, portanto, foram esculpidas na consciência do ser, a partir do processo da criação do princípio inteligente ou princípio espiritual. Veja-se a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos dizem para nós que as leis divinas estão na nossa consciência. Como definição, lei é um preceito emanado de uma autoridade soberana, somente a palavra, o vocábulo lei. As leis humanas são passíveis, portanto, de mudanças ao longo do tempo, pois o ser humano evolui. Evoluindo, transforma as suas leis, conforme o progresso moral realizado. As leis divinas, portanto, são eternas e imutáveis. Imutáveis, repetimos, porque não estão sujeitas ao vai e vem das ideias e da fragilidade humanas. Eternas e imutáveis, porque promanam de Deus. São elas que nos conduzem ao bem viver. São elas
que nos educam de forma implacável, de forma incisiva, para que, em despertando a sua espiritualidade latente, ou a nossa espiritualidade latente, possa o ser humano aproximar-se do seu Criador. As leis divinas são implacáveis, porque nelas está implícita a responsabilização pelos nossos atos, ações e pensamentos. A responsabilização é a consequência do grau de consciência, ou seja, a vontade do agente que somos nós, né? Daí a ação do determinismo absoluto ou relativo conforme esse grau. As leis divinas não estão relacionadas a mecanismos punitivos, mas sim a mecanismos que facilitem a educação e caráter, ou melhor, a educação do caráter do ser e ao despertamento da sua espiritualidade. Mas então, por que essa sensação de vacuidade, de vazio dentro do ser humano, como se algo lhe faltasse? Sim, falta algo. O desenvolvimento pleno do amor e da caridade em nós, que nos possibilita crescer em linha reta. E qual o campo de ação das leis divinas? Todas as coisas estão sujeitas às leis divinas. A ciência por meio da qual o homem descobre a natureza e os seus mecanismos, a filosofia por meio da qual o raciocínio e a reflexão se desenvolvem não apenas, ou que desenvolve não apenas o saber, mas a sabedoria. E a religiosidade, que desenvolve no ser o amor a Deus, à criação e ao próximo como a si mesmo. Na questão 622, Márcia, ela é feita da seguinte maneira, por Allan Kardec. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Respondem os espíritos, certamente, pois sempre estiveram presentes na Terra aqueles que trouxeram o conhecimento da verdade, conhecimento este que estava esparso, mas que foi reunido posteriormente pelo Espiritismo. É assim que nós aprendemos, não é? Uhum. Foram eles, esses missionários, Krishna, Moisés, Siddhartha Gautama, o Buda, Confúcio, Zoroastro, os filósofos gregos, os pensadores romanos, Jesus de Nazaré e, finalmente, o Espiritismo. No Espiritismo, missionários do bem como o próprio Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, as médiuns Boudet, que serviram à formulação da codificação espírita juntamente com Allan Kardec, não é? Hermance Dufault, mas a Hermance Dufault autêntica, né? Os que assessoraram o trabalho editorial da obra espírita, nós dissemos autêntica porque ela estava encarnada naquele momento, atuando como médium, não é? Os que assessoraram o trabalho editorial da obra espírita, como, por exemplo, os editores que trabalharam intensamente com Kardec e mais. Camille Flammarion, posteriormente, no Brasil também, Bezerra de Menezes, Cairbar Schutel e muitos espíritas da primeira hora, assim como Hermínio de Miranda, José Herculano Pires e os espíritos Emmanuel, além dos espíritos orientadores de todo o trabalho da codificação, que são centenas, alguns enumerados no prefácio do Livro dos Espíritos. E o que é mais interessante de se notar, Márcia, é que nós estudamos no grupo de estudos o Ver e também no grupo de estudos em filosofia espírita. Grande parte dos trabalhadores que atuaram juntamente com Jesus e posteriormente ao retorno de Jesus ao mundo espiritual, trabalharam com Paulo de Tarso, por exemplo, e junto aos apóstolos, estão na codificação, como no caso de Erasto, né, que desenvolve vários temas contidos no Livro dos Médiuns. Então veja essa união importante do cristianismo com o espiritismo, o cristianismo de Jesus, né? Não é à toa que Emmanuel diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, com muita razão, não é? O próprio Emmanuel esteve presente em diversos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, dando seus comentários, as suas reflexões, né? Muito bem. E qual a divisão da lei divina ou natural? Como conhecê-la?
Os espíritos dizem que a divisão da lei divina ou natural é a divisão de Moisés. O que ele quer dizer com isso? Os espíritos pontuam as principais leis no exato número de 10, assim como os 10 mandamentos, né? Então, essa semelhança que existe entre essa numeração e o significado dela. Nós vamos deixar para o segundo bloco. E eu gostaria de aproveitar esses últimos minutinhos para deixar a vocês um convite para que participem mais do nosso programa, fazendo comentários, dando sugestões através do facebook.com/cefeorg. Daqui a alguns instantes retornaremos. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.